Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula sobre o nosso treinamento de criptomoedas. Nessa aula vamos falar o que é Bitcoin e blockchain. Então, para entendermos o que é o Bitcoin, primeiro precisamos saber quando que o Bitcoin surgiu. Então, o Bitcoin ele foi criado aí no dia 31 de outubro de 2009 por uma pessoa ou grupo chamado Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto descreveu o projeto como Bitcoin, uma moeda de pagamentos eletrônicos de pessoa para pessoa. Continuando aqui, o que é o Bitcoin? O Bitcoin ele é uma moeda digital descentralizada e escassa, que funciona de forma independente sem a necessidade de um intermediário ou centralizador, onde ela é transacionada de pessoa para pessoa, garantido o anônimo. O que isso quer dizer pra gente? O Bitcoin ele funciona de forma totalmente descentralizada, diferente de moedas estatais como o nosso próprio real, onde para você fazer a transferência de dinheiro de um banco para o outro, existe um banco centralizador que intermedia essas transações. Já no Bitcoin não existe esse intermediador, pois ele funciona de forma descentralizada. Então, continuando aqui, vamos entender como que ele funciona. Suas transações elas são validadas pelos famosos mineradores, onde eles emprestam poder computacional para validar as transações da rede e são recompensados por meio de taxas de transação. E as suas transações elas são processadas em cerca de 10 minutos. Ou seja, essas pessoas que estão minerando criptomoedas, eles basicamente são os validadores das transações. Então, como não existe um sistema centralizado, como bancos, que valide essas transações, ele precisa funcionar de forma descentralizada, uma forma democrática. Ou seja, qualquer pessoa ela pode se tornar um validador das transações de Bitcoin. Então, continuando aqui, as características do Bitcoin. O Bitcoin ele é um ativo escasso, onde existe apenas 21 milhões de Bitcoins que poderão ser emitidos até 2140, garantindo uma deflação no ativo, por isso ele é considerado uma espécie de ouro digital. O que isso quer dizer para a gente? O Bitcoin ele tem um número limite de Bitcoins para ser emitidos, e à medida do tempo ele vai ficando escasso, e o ouro ele sempre se valoriza no longo prazo por conta dele ser um ativo escasso, e o Bitcoin ele tem essa característica que é semelhante ao nosso ouro, por isso ele é chamado de ouro digital. Então, continuando aqui nas características de Bitcoin, o Bitcoin ele tem uma tecnologia inovadora que traz um sistema financeiro transparente, que funciona de forma descentralizada, 24 horas por dia e sem barreiras. Tudo isso sem a necessidade de um órgão centralizador como bancos, governos ou pessoas. É aquilo que eu tinha dito para vocês, o Bitcoin ele funciona de forma descentralizada, não existe uma única pessoa centralizando a validação do ativo. Ele funciona de forma totalmente democrática, qualquer pessoa consegue participar do seu processo de validação. E teoricamente é um processo de validação das transações de forma descentralizada. Então, continuando aqui, o que é blockchain? Todo esse sistema ele é garantido por meio de uma tecnologia inovadora chamada blockchain. Blockchain é uma corrente de blocos de informação, e cada bloco de informação contém um livro-razão, semelhante ao livro-razão de uma empresa, onde todas as suas transações de Bitcoin ficam armazenadas dentro da blockchain para sempre. Então, basicamente, a blockchain, como foi dito aqui, ela funciona como um livro-razão de uma empresa. Se você não sabe o que é um livro-razão, é basicamente uma anotação de entrada e saída de dinheiro. E a blockchain ela é basicamente um livro-razão que armazena todos os dados das transações para sempre. Ah, Matheus, mas o Bitcoin ele não é anônimo? Sim, o Bitcoin ele é anônimo. Suas carteiras elas são anônimas, porém as transações elas são públicas por meio da blockchain. Qualquer pessoa consegue consultar. Então, continuando aqui em blockchain, cada novo bloco leva cerca de 10 minutos para ser gerado. Os blocos ficam armazenados para sempre dentro de uma corrente de blocos, ou melhor dizendo, a blockchain. O que isso significa para a gente? Quando existe uma transação acontecendo na rede, o validador ele leva cerca de 10 minutos para processar essa transação. E os blocos eles ficam armazenados para sempre dentro da blockchain. Então você consegue consultar qual bloco foi processado a sua transação. Então, continuando aqui, a segurança da blockchain. Cada bloco ele possui uma espécie de impressão digital, que é conhecida pela palavra hash. Ou seja, cada bloco ele possui uma impressão digital diferente da outra. E toda vez que é gerado um novo bloco, é gerado automaticamente um novo hash. Assim, garantindo a segurança das transações no Bitcoin.